A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, adolescentes, jovens, pastores e obreiros. Que Deus abençoe a cada irmão e a cada irmã. Com saudade dos irmãos. Faz dias que eu não faço live. Hoje, dia 1º de abril, me veio ao coração fazer umas lives sobre a santidade. O que é isso, a santidade? Efésios 4, versículo 22 ao 25, nós vamos meditar. Diz a palavra. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revestais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Versículo 25 diz: por isso, deixando a mentira, fala cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Vamos até o 27, vamos lá. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e bendito, Deus querido e amado, Deus glorioso e onipotente, nesta manhã, Senhor, que o Espírito Santo fala no meu coração, nos meus lábios, e conduzes a palavra no coração do irmão e da irmã, do pastor, do obreiro, do jovem, do ouvinte da palavra, para a glória do nome de Jesus. Amém. Meus amados e queridos irmãos, irmãs e amigos ouvintes da palavra de Deus, é com muito amor e muito carinho que eu vos saúdo na paz do Senhor Jesus Cristo. É com muito temor e tremor que chego até a igreja para aos irmãos falar a palavra de Deus para o povo de Deus. Amados, o apóstolo São Paulo, um homem que eu medito muito na palavra que ele escreveu, o homem teve um contato grande com Jesus Cristo. Ele diz, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojei dos velho homem, e que se corrompem segundo as concupiscências do engano. Às vezes nós falamos a concupiscência da carne, a concupiscência dos homens e a concupiscência do engano. Esta é uma corrupção que o homem é enganado a corromper quanto ao trato passado. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem. Meu irmão, se eu, você, se nós mentíamos, não vamos mentir mais. Se nós roubávamos, não vamos roubar mais. Se matávamos, não vamos matar mais. Se desejava o que não era nosso, não vamos desejar mais. Isso é coisa do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Quantos corações enganados por aquele homem que parece ser o homem da vida. Quantas mulheres enganadas com esses homens. Quantos homens enganados com a mulher que é a mulher da vida. Amado, isso é a concupiscência do engano. Essa concupiscência do engano é um problema. Engana o homem, engana a mulher. Se eu entrar por esse caminho, eu vou ficar bem. Eu vou entrar na política porque eu vou ganhar muito dinheiro. Você não vai ganhar, você vai perder.
Porque quem perde o contato com o Senhor, ele perde tudo que ele tem. Minha irmã, imagina você uma mulher que fala a língua dos anjos, tem revelações, tem sonhos vindo pelo Senhor e dado a você. Você vê o homem ou a mulher que está em perigo, ou do pecado, ou da enfermidade, ou faltando de pão, ou de perseguição, mas Deus confia em você, porque é uma mulher de oração, um homem de oração. Aí vem aquele que do engano, o espírito do engano, a concupiscência do engano, e engana você, que você vai fazer parte de um partido político, vai mudar a nação. Amados, se Deus, em Cristo Jesus, quisesse mudar o mundo inteiro, não estalar de um dedo. Mas Deus deu a liberdade ao homem para escolher o bem e o mal. No dia do Senhor vai aparecer aqueles que praticaram o bem e aqueles que praticaram o mal também. Minha irmã, é com coração alegre que eu estou falando com vocês. Meus irmãos, amigos e pastores, eu vos amo em Cristo Jesus. Deixe de mentira, deixe de buscar o dinheiro, a posição, e busque ao Senhor Jesus Cristo. Deixe o espírito da corrupção, do engano, e faça uma coisa, amado, vos renovei no espírito do vosso entendimento. Não diz que é para você renovar no espírito daquilo que eu ensinei. Não, renovei-vos no espírito do vosso entendimento e vos revistai do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, em retidão, procedentes da verdade. Não disse de um homem que não peca. Renovai-vos no espírito do vosso entendimento. Meu irmão e minha irmã, se você entende que a vaidade que você tem no seu coração entristece a Deus, renovai no espírito do vosso entendimento, porque o Espírito Santo te dá a entender, minha irmã e meu irmão, a mim e a nós, aquilo que entristece a Deus, porque o Espírito Santo está dentro do nosso coração. É por isso que nós temos certeza que tem coisa que falamos que não agradam a Deus. Tem coisa que nós pensamos que não agrada a Deus. Tem coisa que nós fazemos que não agrada a Deus, porque o Espírito Santo de Deus está em nossos corações, está nos dizendo: o Pai está triste. Meus amados irmãos e irmãs, que o Espírito Santo de Deus haja lugar nos nossos corações para a glória do nome dEle. Meus irmãos, eu te peço encarecidamente, meus irmãos e irmãs, que você, meu querido irmão e irmã, volte para Cristo. Revista-vos do espírito do vosso entendimento. Não entenda que a vaidade, o pecado, por pequeno que seja, não conduz à perdição. Não tenha a santidade, quando não é santo, não pode entrar no lugar dos santos. Eu preciso a cada dia buscar ao Senhor, se humilhar, pedir perdão, porque eu sou o pior dos homens, o menor, o mais falho dos homens que serve a Deus. Meus irmãos, não se engane.
Nós somos pó e cinza. A palavra de Deus é que nos renova a cada dia. Agora eu começo a meditar nas minhas fraquezas, meus atos, naquilo que eu faço, que eu deixo de fazer. E eu devo renovar no espírito do meu entendimento. O que eu devo, entendo que Deus quer, porque Jesus Cristo disse, amai a Deus. Em primeiro lugar. Segundo, amai o seu semelhante como a ti mesmo. Minha irmã, é por isso que eu a amo, porque Deus me amou primeiro. Esse amor que eu tenho para com a igreja, para com os irmãos, para com os jovens, com as crianças, com as mulheres, com os pastores, com os obreiros, com o vizinho, com o ser humano, não vem de mim, isso provém de Deus. Está entendendo? Quem ama, senta para conversar. Eu aprendi a amar com Jesus Cristo. Jesus Cristo olhou dentro de uma mulher. Tinha uma cidade sofrendo. Tinha uma mulher que estava no sexto marido e não era dela o marido. E essa mulher, se Jesus Cristo parasse para tirar sobre ela, chamar de pecadora, ela teria falado alguma coisa e ido embora. Mas Jesus Cristo sentou junto ao poço quando ela foi tirar água. E humildemente chegou a ela e disse, dá-me de beber. Jesus Cristo não tinha que pedir nada para ninguém. Ele me ensinou a amar. Ele olhou para uma mulher que precisava ser salva, uma mulher pecadora, que não tinha coragem de olhar para aqueles que eram justos segundo a lei. Mas Jesus Cristo, conhecendo o coração, ele chegou até ela. A uma mulher pecadora, ele pediu que desse água para ele beber. Quando ela entendeu que homem era aquele, ela disse, tu não és um profeta. Quando ele disse, se quem beber da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela é maravilhosa. Tu é maior que o nosso pai Abraão, que deu a água para nós bebermos. Ele disse, vá, chama o seu marido. Teve que dar abertura para conversar com essa mulher, sem chamar atenção, sem lançar em o rosto o seu pecado, chama-se amor. Ela disse, não tenho marido. Ele, conhecendo tudo, ele disse para ela, eu sei, tu tivesse 5 maridos, e o que hoje tem não é teu. Ela foi à cidade, com o amor que ela recebeu de Jesus Cristo, sem uma pedra na mão para tirar sobre ela, ela foi falar, vem ver, se esse não é o profeta, ele falou tudo da minha vida. A Bíblia disse que a cidade chegou toda para ver Jesus. Ele disse, agora não vimos mais porque tu falaste, agora porque nós a vimos. A maior evangelista ou missionária, como queira, de todo o tempo, foi aquela mulher, uma cidade inteira. Segundo a pregação dela, ungida pelo Espírito que Jesus Cristo enviou nela, aceitaram a Jesus Cristo. Revestivos do novo homem, revistem da nova mulher, criada segundo Deus, em justiça, em retidão, procedentes da verdade. Veja bem, justiça, minha irmã, é quando alguém
errou. Não importa se é da sua família, se é o pastor da igreja, aquele que foi injustiçado, você tem que se entrar em defesa. O justo, você não olha para mim, o pastor errou, ele é o pastor, vamos condenar o irmão. Não, se você é justo, você já chega em mim e vai dizer, pastor, me perdoa, mas o pastor está errado. A irmã não tinha culpa, o irmão não tinha culpa. Ser justo, às vezes, tem um peso, porque Jesus Cristo recebeu esse peso pela sua justiça. Ser reto não quer dizer que não peca. Minha irmã, se você cometeu um pecado, um deslize, seja sincera. Tenha retidão no coração. Ora a Deus. Fala, Senhor, eu preciso conversar, desabafar, de ouvir alguém que me ajude em oração, me abrace. Envia um anjo para falar comigo. E Deus ouve a sua oração e vai enviar um homem ou uma mulher que não vai atirar pedra, vai abraçar você e a sua causa. Amar é muito bom. Amar a Deus é muito melhor. Quando eu olho para você, minha irmã e meu irmão, eu vejo Cristo Jesus em você, nos seus olhos, nos seus lábios, no seu corpo, nos seus cabelos, nas suas mãos. Você é templo e morada do Espírito Santo. Eu e você fazemos parte do mesmo corpo. Eu não sei qual é o lugar, a posição que você está colocada no corpo de Cristo e que eu também estou. Quem sabe eu estou debaixo dos pés. A sola, a carne que está debaixo do pé. Seja louvado o nome do Senhor. Quem sabe eu que sou um pastor, estou lá debaixo. Você que é a serva do Senhor, que ama as almas, ama a mim, ore por mim, você está bem ao lado do Senhor, no coração dele. Lembre-se a sua importância. Seja retidão no coração, procedente da verdade. Veja bem, uma retidão procedente da verdade é aquilo, se você pecou, a verdade deve ser dita. Para você não pode falar suas coisas para qualquer pessoa que vai julgar, vai escandalizar, vai esparramar as pinas. Mas se ora a Deus e o Espírito Santo vai falar no seu coração, vai falar no coração do homem ou da mulher que ele confia, para ouvir o teu feito, o pecado que você cometeu, o porquê e como você está, e te dar uma palavra de consolo. Aleluia. Por isso, 25, deixando a mentira, se mentir, não mente mais. Falai cada um a verdade com o seu próximo. Deixando a mentira. Às vezes, minha irmã, um probleminha, a igreja, nós deixamos, não mentimos, deixamos de falar a verdade. Omitimos a verdade, já é uma mentira. Está entendendo? Deixando a mentira, fala a verdade. Cada um a verdade com o seu próximo. Você tem que chegar na irmã, no irmão, no pastor, e falar, pastor, aconteceu isso, isso, isso e isso. Está acontecendo isto, isso, isso. Eu estou falando a verdade em Cristo Jesus. Se isso pesar a consciência das pessoas,
seja para perdão, para purificação. Mas se não é aceitarem, Jesus Cristo também foi escarnecido. Mas fale a verdade. Nunca minta, nunca esconde, porque você, às fica quieto na igreja, eu fico quieto, nós ficamos quietos, mas quando nós temos um diálogo com alguém, nós falamos, tá assim, 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 quem sou eu? Então não pode falar. Tem que falar cada um a verdade com o seu próximo. Porque somos membros um dos outros. Eu sou membro de você, minha irmã, do seu corpo. Você é membro de mim. Nós somos membros um dos outros. E nós todos fazemos parte do mesmo corpo que é Cristo Jesus. Nesse mês de abril, que o Espírito Santo de Deus, meu irmão e minha irmã, fale aos nossos corações. Que todas as enfermidades que têm assolado o seu coração, a sua mente, a sua alma, o seu sangue, os seus nervos, seja desfeito. Falando você a verdade, uns para com os outros, amando. O amor é ponto primordial na vida do cristão. Amar. Quem ama não mata. Quem ama não fere. Quem ama não fala mal da pessoa amada. Quem ama não deseja o mal da pessoa amada. Quem ama se doa, como Cristo Jesus deu a vida dele pela igreja, por mim e por você. Se você me ama, minha irmã, você se doa em oração, em diálogo, conversando comigo. Por isso eu estou em pé, por isso eu ouço as irmãs, por isso eu oro por vocês, por isso eu oro pela igreja, por isso eu oro pelos pastores, por isso eu amo, porque Deus em Cristo Jesus me amou primeiro. Posso ser tratado com rude, coisa parecida, mas eu tenho muito bem a certeza que o Espírito Santo de Deus habita no meu coração. Versículo 26 diz, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O apóstolo Paulo, ele está dizendo irar, ele era um homem, ele sabia que irava, ele se irava, ele sabe que você também vai se irar, que eu também vamos irar, mas ele diz que não pequeis. Irar não é pecar, o pecado vem depois. Você está irado, fala, eu vou pegar o pastor Antônio, eu vou esparramar o nome dele para lá e para cá, você está irado. Mas senta antes de você gritar, ora, clama ao Senhor e o Espírito Santo vai dizer, Senhor, mas não peque. Contra o irmão, contra a igreja, contra você mesmo, contra a sua alma. Senhor, porque alguém falou mal de você, mas não peque, você sabe que ele também errou. Você pode falar para todo mundo o pecado que você conhece dele, mas vai dar um escândalo, e é pecado esparramar escândalo. Senhor, eu te perdoo, mas não peque. Meus amados e queridos irmãos, como Jesus Cristo é maravilhoso. Irai e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, porque você, minha irmã e eu, nós vamos dormir, mas não sabemos se vamos acordar vivo. E se nós vamos dormir irado contra o irmão, contra a irmã, com uma palavra que falou contra mim e contra ti. E o Senhor me recolhe com a mágoa, com a ira da vida da minha irmã, eu posso estar perdendo a minha salvação. Então, meus amados,
Antes de dormir, perdoa todos que te ofendeu. Depois que você perdoar de coração, aí você peça perdão ao Senhor de todos os pecados que você cometeu. Você quer ser um homem feliz, uma mulher feliz, um obreiro feliz, uma obreira feliz, realizado, um pastor feliz, radiante de alegria. Seja humilde e ame. Ame. Ame o seu pastor superior. Ame os inferiores. Ame os membros. Ame os congregados. Ame os seus vizinhos. Ame aqueles que perseguem. Aquele que fala mal de você. Ame. Eles precisam de amor. Pessoa que fala mal, ele não tem amor, não recebe amor, nem compreensão. Todo mundo tem ele como ruim. Então ele fala mal de todo mundo para desabafar. Não dê lugar ao diabo. Nem dê lugar ao diabo, versículo 27. Porque você é templo do Espírito Santo. Não dê lugar ao diabo. Porque o diabo é triste. Ele está em derredor de cada um, procurando a quem pode tragar. Mas eu quero vos dar uma notícia, meus irmãos e amigos e irmãs, pastores e obreiros. O Senhor Jesus Cristo, ele tem uma forma que é para passar o crente, para colocar ele dentro, para que ele saia perfeito do outro lado. E essa forma pode ser a sua vida inteira, no prumo de Amós. Todo dia se colocando nas mãos do Senhor, diz: Senhor, eu pequei, eu sou falho, eu sou pó, eu sou cinza, me perdoa, me purifica. Se você está pedindo ao Senhor já para te purificar, você está entregando nas mãos dele a sua vida. E às vezes para purificar vem uma enfermidade, vem uma luta, vem um desprezo, vem debochos, vem um corte. Deus está te purificando da maneira dele quando você entrega. Senhor, me purifica. Se nós vivemos a vida inteira na vaidade, pergunta para Deus o que é pecado. O Senhor, o Espírito Santo, não vai dizer ponto por ponto. Ele vai dizer: toda vaidade é pecado. A vaidade no corpo é pecado, nos lábios é pecado, nos olhos é pecado, no cabelo é pecado, nos pés é pecado. Tudo que você faz por vaidade, que eu faço por vaidade, até para se apresentar, para pregar, tudo é pecado contra Deus, se é vaidade. Deixa dessas coisas, porque se viver a vida inteira, na passagem dessa vida para a vida eterna, lembra do Cadim. Lembra que o Senhor não entrega a um servo o que é dele, uma filha, um filho, para Satanás. Ele vai te colocar no cadinho. Quantos que ficam 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, sofrendo no leito de enfermidade, dando trabalho, sendo humilhado? Isso é Deus tratando, porque a sua alma é importante. Porque cada dia não entrega a sua vida, a nossa vida, nas mãos dele. Porque todo dia eu peco, todo dia eu erro. Então todo dia eu peço: Senhor, me perdoa, me purifica. Que Deus nos abençoe. Aquele que furtava, não furte mais.
antes trabalha fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado. Então, se você furtava, se eu furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Meus amados, vamos fazer uma coisa. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graças aos que ouvem. Está entendendo, meu irmão? E não entristeçai o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Você está selado, meu irmão. Você está selado, meu irmão. Eu estou selado, meu irmão. Longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria, blasfemia, e bem assim toda malícia. Não tenha malícia no coração, nos olhos, nas mãos, no falar. Antes sedes uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Meus amados, que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os irmãos, jovens e crianças, pastores e obreiros. Ore pelo pastor Antônio, estarei orando por vocês. Jesus Cristo é poderoso. Eu vos amo, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus. Tenho certeza que o Espírito Santo vai falar os corações. Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.